Graça e paz, Shalom Henry, Leculan, Shalvatov, Erev Tov, uma boa noite a todos. A paz seja sobre vós, Shalom Henry. Mais um Shum Parashó semanal. Nós vamos falar sobre o candelabro. O que é o candelabro? Aonde está na Bíblia e o que significa ele para nós? Tanto o que significava no Mishkan, que era o tabernáculo, depois o Beit Hamikdash, que era o templo sagrado construído por Salomão, e para nós hoje, servos de Deus, discípulos de Yeshua de Jesus, os cristãos, os discípulos do Mashiach. Vamos lá. No capítulo 25, o versículo 31 ao 40 do Sefer Shemot, livro do Êxodo, nós vamos ler acerca disso. Capítulo 25, o versículo de número 31 ao 40, diz assim: Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos, a modo de amêndoas, na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas, que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas, que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas, que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de frente dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém? Deus está aqui falando para Moshe Rabino que era para fazer um candelabro, e esse candelabro também é conhecido como menorá. E da onde que vem essa palavra menorá, que em hebraico é para candelabro? Vem da palavra, do verbo flamejar. E o que significa isso? Candelabro em hebraico é menorá, que se vem do verbo flamejar. Isso por causa do fogo que havia ali no candelabro, na menorá, ok? E é um símbolo. E quando você vai falar símbolo, lembranças, vem do hebraico zikaron, que a palavra zikaron quer dizer memórias, lembranças. Era algo que Deus instituiu, claro, com um significado naquela época e também tem significado para nós. Então vamos lá. O que poderia. A primeira interpretação do que poderia ser e o que era, na visão da época, a presença de Deus no meio do povo de Israel através do candelabro, através da menorá. Então, uma primeira interpretação é que a menorá, dentro do Mishkan, do tabernáculo, representava, e depois no Beit Hamikdash, que era o templo sagrado, foi feito por Salomão, representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ela era acendida pelo sacerdote, ficava 24 horas ali a presença de Deus. Quando era de noite era acendido, durante o dia era limpo e depois reacendido novamente. Tinha que ser limpo durante o dia e no comecinho ali da tarde para o começo da noite era reacendido, mostrando que o sumo sacerdote e o sacerdote, eles não podiam ser negligentes, tinham que ser uma forma de pessoas educadas, educadas no sentido de quê? De não deixar a luz apagar e nem tampouco deixar a cinza e a sujeira no castiçal. O castiçal tinha sempre que estar limpo, bonito e também com a luz acesa 24 horas. Então havia turnos de 12 e 12, gerando assim 24 horas, e durante o dia era limpo, no começo da tarde ali, perto da noite, era aceso ali o menorá, as suas hastes, as suas velas, e era feito com azeite puro, batido para poder
ali colocar dentro do castiçal e ali aquele azeite puro gerar o fogo para ficar aceso a menorá. Então vamos lá. Primeira interpretação, a presença de Deus. Uma segunda interpretação representava a iluminação espiritual e também a luz da verdade. Uma terceira interpretação, que ela representava a sabedoria divina e a comunhão com Deus, porque tudo que estava no tabernáculo representava algo no mundo espiritual. Tanto é que no versículo 40, quando Deus está falando com Moshe Rabino, Moisés, ele fala: atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então vamos lá. Então, a presença de Deus no meio do povo de Israel, a iluminação espiritual e a luz da verdade, porque vinha de Hashem, guiando ali para a Torá, a palavra de Deus, sabedoria divina, comunhão com Deus e também outros significados. Aqui, como eu terminei os estudos falando sobre as festas judaicas, né, e os Moed, que eram seus tempos das suas festas, está aí uma imagem mostrando que as 7 hastes que são os 7 braços, representando aí Páscoa, Ázimo, Primícia, Pentecoste, Trombeta, Expiação e Tabernáculos, tem a ver também com a morte e a ressurreição e a vinda de Cristo. Você pode contemplar aí. Mas também não tem só esse significado, tem outro significado. Está aí a imagem. O texto que nós lemos, Êxodo 25, 31, 40, era feita de ouro maciço. O ouro fala de glória, divindade. As lâmpadas, né, falam ali de algo que nós vamos estudar. Aqui está falando que representava a luz do mundo, que é Cristo, ok? Você vai ver isso em João, Yoshanan 8:12, quando o próprio Yeshua, Jesus, falou assim: falou-lhe, pois, Yeshua, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, que em hebraico é Ani O Haolam. Quem me segue não andará em trevas, né? Hormah, mas terá a luz da vida, que é O-Ha-Hain, que é a luz da vida, ok? Em hebraico. Então, Yeshua falou Ani O Haolam. Eu sou a luz do mundo, representando ali simbologicamente o tabernáculo. Evangelho de João 8, versículo de número 12. Vamos lá. Então, aqui no capítulo 34, o versículo 34, versículo 29 de Êxodo, fala que quando Moisés ficou no monte, recebendo as instruções do tabernáculo e trazendo as tábuas da lei, o rosto dele resplandecia. Está em uma imagem ilustrativa e diz assim: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele, ok? Então ele não percebia que o seu rosto estava brilhando. Então, outro detalhe importante está em Isaías 49:6, diz assim: disse mais: pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te deis para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Falando do castiçal, que o povo de Israel representava a luz para os gentios. Gentios é aqueles que não é judeu. E também apontando para a vinda do Mashiach, Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, Isaías 49:6, temos também Isaías 42:6, que diz: eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Está mais uma vez o texto falando sobre uma representação da Torá, que Israel, ele era o povo para ser exemplo a ser copiado, mas houve o contrário naquela época, porque eles eram a luz para as nações através de Hashem, Adonai, o Todo-Poderoso Elohim. Então vamos lá. Também temos aqui Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 20, como você pode ler. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui uma representação também do menorá no candelabro, quando João ele tem a visão de Yeshua, no capítulo de número 1, de Apocalipse, a partir do versículo de número 1, versículo 12 e 13, que diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto. Então, os castiçais também falam das 7 igrejas que existiam
na Ásia Menor. Aqui, ó, está aí, Apocalipse 1:20, também ela é uma representação das 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, no Antigo Oriente. Está aí uma imagem ilustrativa e você vê Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Jesus é o que está no meio, Filadélfia e Laodiceia. O mastro do meio, Jesus saiu do meio, representa Jesus. É uma simbologia da luz que a igreja, através de Yeshua, Jesus, leva para o povo, ok? Levando a pregação do evangelho. Então está aí uma representação das 7 igrejas. Também há uma outra representação, a representação da menorá. Ela também está em Isaías 11, versículo 2, que diz: E pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías está falando que quando Yeshua, o Mashiach, viesse, haveria sobre ele 7 espíritos, representando ali a formação dos 7 braços da menoral do candelabro, como você pode ver na imagem e no texto. Repousaria sobre Yeshua, Jesus, os 7 espíritos de Deus, que é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, de fortaleza e de temor do Senhor. Então você vê que dá 7. Então vamos lá. Sobre Yeshua repousou todos esses espíritos e ele agiu desta forma. Aqui é uma representação. Alguns rabinos acreditam que o fato de Deus criar a menorá também naquela época era para trazer uma representação, por causa que você pode ler no capítulo 25, 31, 40, que a menorá ela tinha símbolos de amendoeiras, tinha símbolos ali de flores inseridos nela, que lembravam uma árvore, ok? Então, eles acreditavam que as suas 7 hastes representavam ali as 7 palavras que compõem os primeiros versículos do livro de Bereshit, de Gênesis, e era o formato de uma árvore. Então, eles acreditam que era uma forma de um zicaron, uma lembrança, uma memória da árvore da vida, representando ali, os rabinos acreditam, quando Adão estava no Éden junto com Eva, ele era o zelador, ele era como um sacerdote que tomava conta do jardim, trabalhava e ali ficava perto da árvore da vida e com a luz do Senhor, que era a presença do Senhor, ok? Então vamos lá. Aqui em Números 8, versículo de 1 ao 4, diz assim: Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim de fronte da face do candeeiro. Acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro, ok? Então, a partir daí, eles passaram a fazer conforme o que Deus falou, que era limpar e ali acender o fogo que havia nas lâmpadas, que eram as 7 lâmpadas das suas artes. Então vamos lá. Aqui em Zacarias, capítulo 4, do 1 ao 10, nós vamos ler também a visão que Zacarias tem acerca do castiçal e as 7 lâmpadas, ok? Diz assim: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei disso ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele dará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibas que os seus exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então, nós podemos ver aqui que Zacarias também vê o candelabro, como você pode ver aí no versículo 2.
E eu disse, olho, e eis que um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite e suas 7 lâmpadas. Cada lâmpada posta tinha 7 canudos. E aqui ele vê também no versículo 10 ali os 7 olhos de Deus. Então estão ligados, né? 7 na Bíblia fala de perfeição, fala de plenitude. Então aqui ele vê um candelabro no céu, ele vê ali 2 oliveiras, as 2 oliveiras seriam as 2 testemunhas que vão pregar o evangelho após o arrebatamento na grande tribulação, como consta ali em Apocalipse capítulo 11, mas esse é um outro assunto para um outro momento. E então aqui Zacarias ele vê ali no céu o candelabro com suas 7 lâmpadas e os 7 Espíritos de Deus, que está falando de onisciência e a onipresença de Deus, que tudo vê, tudo sabe, está em todos os lugares. Aqui, dando continuidade, como nós já lemos, quando você vai estudando sobre o candelabro ele tem o significado das suas lâmpadas. E o que significa as suas lâmpadas? As suas lâmpadas, que no hebraico é Hanelot, significa verdade e justiça, ok? E você vai ver isso em Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, que diz aí, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você vê Moisés, quando estava com Deus 40 dias e 40 noites, ali vendo o que Deus mostrou para ele, trazendo as tábuas da lei, do concerto, os 10 mandamentos ali, você vê que o rosto dele resplandecia, capítulo 34, 29, nós já lemos. E então, aqui, agora, Yeshua é a nossa luz e ele brilha em nós através da sua palavra e do seu Santo Espírito. E a Bíblia está falando que nós somos a luz do mundo. Yeshua falou em João 8,12, Ani Haorlan, eu sou a luz do mundo. Aquele que está nele saiu das trevas para a luz. Então nós somos luz em Yeshua, luz em Jesus, através do seu Espírito que brilha em nós. E ele fala que nós devemos resplandecer diante dos homens, fazendo o que? Boas obras que glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Então o que é isso? É a verdade de Deus, que ele é luz, nós estamos na luz, e Yeshua é a luz, e nós resplandecemos esta luz fazendo obras de Deus, que é a verdade, que é em Deus, que é fazer o bem, fazer a justiça. Também você vai encontrar em Romanos 14, 17, assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paz, justiça e alegria. O que seria a justiça? A justiça seria um meio de viver reto, um meio de viver correto, um meio de viver que agrada a Deus. E detalhe, Moisés não percebeu que o seu rosto brilhava. Ele simplesmente desceu de tanto ter comunhão com Deus, de tanto ver a glória de Deus, a kavod de Deus, que a palavra glória é kavod, não é sheriná, é kavod, entendeu? A honra, a glória de Deus, que as pessoas viram e seu rosto está brilhando, não conseguiam olhar para Moisés. Então, nossas obras para com Deus tem que ser desta forma, que as pessoas vejam em nós essas obras e nós não venhamos falar, mas que as pessoas vejam a luz de Deus em nós, o brilho de Deus em nós, a glória de Deus em nós, ok? Então vamos lá. Nós já entendemos sobre os 7 Espíritos de Deus, que representa o candelabro. Nós entendemos aí que representa também uma visão sobre as 7 festas bíblicas, como está aí, morte, ressurreição e vinda de Cristo. Você vê, batendo com a grande tribulação 3 anos e meio, 3 anos e 7, ela divididinho, bonitinho, ok? Você pode ver que Yeshua é a luz do mundo, e nós, através dele, somos a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo, está aí. Nós podemos ver aqui Moisés, Êxodo 34, 29, Mateus 5, 14, 15, 16, nós somos a luz do mundo, aí está falando, Jesus falou, Yeshua. E nós vemos que naquela época Israel era uma representação como luz, e Yeshua veio e ele é a luz para aqueles que creem em Jesus, como está em João, versículo 12, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, mas todos aqueles que me aceitaram foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Está aí Apocalipse 1:20, quando fala que o mistério das 7 estrelas na minha destra, os 7 castiçais de ouro são os 7 anjos que eram os pastores das igrejas, os 7 castiçais são as igrejas, que representam a luz de Deus
para o povo daquela época que andava em trevas, ok? Então, também, Zacarias viu e representava o quê? A onisciência e a onipotência e a onipresença de Deus, que é o 7 é o número da perfeição. Nós vemos aqui que tinha uma representação na visão judaica da árvore da vida, ok? Tá aí mais ou menos como era a interpretação que eles tinham dessa visão, ok? E também os 7 Espíritos de Deus, como está em Isaías 11, 2. Lembrando que a interpretação judaica é uma interpretação rabínica da tradição deles. Eu só estou colocando aí para você ter uma base, ok? Eu estou afirmando que é isso que representa, mas é uma interpretação, é uma midrash. E aqui está, como está na Bíblia, e aqui está como representação também das 7 igrejas em Apocalipse, né? Sefer Galut, capítulo 1, 20. Aí você vai ler o 11, o 12 e o 20, como eu já li, ok? Então, eu quero concluir aqui com uma interpretação da tradição judaica, quando ele fala que os 7 braços da menorá, do candelabro, representam 7 saberes. E quais são esses saberes? Representariam os 7 orifícios que compõem o rosto humano, né? O rosto humano tem 7 orifícios, ok? E quais são? Você vai ver que você tem 2 orelhas, né? 2 ouvidos, 2 orelhas, 2 olhos, 2 narinas, né? Seu nariz tem 2 entradas de ar, né? 2 narinas, e você tem uma boca, ok? Essa é uma segunda tradição judaica, é uma interpretação judaica, que os 7 braços da menorá representam os 7 saberes, que são os 7 orifícios que o ser humano tem na sua cabeça, no seu rosto, ok? Então, 2 orelhas, 2 olhos, 2 narinas e uma boca. E o que significa isso? Né? Significa que o candelabro, ele serve, a luz do candelabro em nós, que é o Espírito Santo, a sua palavra, serve para iluminar o que você vê, o que você olha, o que você cheira e o que você fala. Vou repetir e vou concluir. Então, essa luz da palavra, a luz do Espírito Santo, a luz de Yeshua, que está em nós, ela serve para quê? Para iluminar o que você vê, o que você olha, o que você cheira e o que você fala, ok? Então, que nós venhamos ser iluminados, como o salmista Davi falou, que a sua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés, e que sejamos luz para as nações, luz para as pessoas, luz no trabalho, luz em qualquer lugar, em nome de Yeshua, a Hamashia. Amém. Fique com Deus, em nome de Yeshua. Amém.